E se eu te dissesse que aquelas portas que se fecharam na sua vida não foram castigo, mas sim a maior proteção que você poderia receber? Você já parou para pensar que talvez Deus esteja impedindo você de entrar em caminhos que poderiam destruir tudo o que Ele preparou para o seu futuro? Leão, hoje você vai descobrir 9 sinais claros de que o universo está fechando portas na sua frente não para te punir, mas para te guardar de algo que você ainda não consegue enxergar. E preste atenção, porque ignorar esses sinais pode significar perder a oportunidade de entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da sua vida espiritual. Você sabe por que tantas coisas parecem não dar certo ultimamente? Por que aquele emprego não veio? Por que aquele relacionamento terminou? Por que aquele negócio não foi para frente? A resposta pode ser muito mais profunda do que você imagina. Leão, você nasceu sob o signo regido pelo Sol, e isso significa que você foi criado para brilhar, para liderar, para conquistar. Mas nem todo caminho que parece dourado realmente leva você até o seu trono. Às vezes, Deus precisa fechar portas de ouro falsas para que você não perca o caminho do ouro verdadeiro. E aqui está algo que poucos te contam. Quando você é um leão de verdade, com coração nobre e propósito divino, o universo trabalha de forma diferente na sua vida. Ele não permite que você se misture com qualquer energia, que você entre em qualquer ambiente, que você aceite qualquer oportunidade. Porque você foi escolhido para coisas maiores. E é exatamente por isso que você precisa ficar até o final deste vídeo. Porque cada sinal que vou te mostrar vai revelar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga as perdas, as decepções e os fechamentos que aconteceram na sua vida recentemente. Você está pronto para descobrir que aquilo que você chamou de azar pode ter sido a maior bênção disfarçada? Então vem comigo, porque o que você vai ouvir agora pode ser exatamente a confirmação que a sua alma estava pedindo. Sinal 1. Você sente uma inquietação inexplicável antes das portas se fecharem. Leão, preste muita atenção neste primeiro sinal, porque ele é sutil mas poderoso. Você já percebeu que antes de algo dar errado, antes de uma porta se fechar na sua cara, você sentiu um aperto no peito? Uma inquietação que não conseguia explicar? Um desconforto que parecia gritar dentro de você dizendo que algo não estava certo? Pois saiba que isso não é ansiedade comum, não é paranoia, não é sua cabeça criando problemas onde eles não existem. Isso é o Espírito Santo falando com você através da sua intuição, através daquele sexto sentido que Deus colocou dentro de cada um de nós para nos alertar dos perigos. Acontece que Leão tem uma conexão muito forte com o divino, mesmo quando não percebe. Você pode até não ser uma pessoa que vai muito à igreja, que reza todos os dias, mas o fato é que existe uma antena espiritual dentro de você que capta as frequências do universo. E quando algo não está alinhado com seu propósito, quando uma porta que está prestes a se abrir na verdade esconde um abismo, Deus acende uma luz de alerta dentro do seu coração. É aquela sensação de que você não deveria aceitar aquele emprego, mesmo que o salário seja bom. É aquele frio na barriga quando você está prestes a assinar um contrato. É aquele incômodo quando você olha para aquela pessoa e algo não bate, mesmo que ela pareça perfeita no papel. Muitas vezes você ignora esses sinais. Porque a lógica diz que você está sendo bobo, que está deixando oportunidades passarem, que está exagerando. Mas aí vem a confirmação, a porta se fecha. E no início você fica frustrado, com raiva, se sentindo rejeitado. Leão não gosta de ser rejeitado, não é verdade? Você quer conquistar, quer vencer, quer provar seu valor. Então quando algo não dá certo, você sente como se tivesse falhado. Mas espera um pouco. E se eu te disser que aquela inquietação que você sentiu era Deus tentando te preparar? Era Ele dizendo para você não colocar o coração totalmente naquilo porque Ele já sabia que ia fechar aquela porta? Pensa comigo. Quantas vezes na sua vida você olhou para trás e agradeceu por algo não ter dado certo? Quantas vezes você descobriu, meses ou anos depois, que aquela pessoa que te rejeitou na verdade estava te livrando de uma enorme dor de cabeça? Que aquele emprego que você não conseguiu era em uma empresa que faliu logo depois? Que aquele apartamento que você queria comprar mas não conseguiu o financiamento tinha problemas estruturais sérios? Isso não é sorte, Leão. Isso é proteção divina. O universo sabe que você é guerreiro, que você vai lutar até o fim por aquilo que quer. E por isso mesmo, ele não pode simplesmente te dar um aviso escrito dizendo não vá por esse caminho. Porque você, sendo leão, provavelmente ia querer ir mesmo assim só para provar que consegue. Então Deus usa o método mais eficaz. Ele fecha a porta. Ele coloca obstáculos. Ele faz as coisas não fluírem. E enquanto isso, ele vai plantando aquela inquietação no seu coração para que quando a porta finalmente se fechar, você já esteja meio preparado, já tenha aquele pressentimento de que talvez não fosse para ser mesmo.
A próxima vez que você sentir essa inquietação inexplicável, não lute contra ela. Não tente convencer a si mesmo de que está tudo bem quando seu coração está gritando que não está. Essa é a voz de Deus falando baixinho com você, tentando te poupar de algo que ainda não é visível aos seus olhos, mas que já está claro no plano espiritual. Confie nessa sensação. Ela é um dos presentes mais preciosos que você recebeu do Criador. Sinal 2. As portas se fecham de forma súbita e sem explicação lógica. Sabe aquele momento em que tudo parecia estar caminhando perfeitamente e de repente, do nada, tudo desmorona? Você estava quase fechando aquele negócio, quase conseguindo aquela promoção, quase iniciando aquele relacionamento. E então, de uma hora para outra, tudo se desfaz? A pessoa some, o contrato não sai, a aprovação é negada, e você fica ali se perguntando o que foi que aconteceu? Porque parecia tão certo, tão encaminhado, tão garantido. Leão, esse é o segundo sinal de que Deus está fechando portas para te proteger, e você precisa entender o que realmente está acontecendo nos bastidores dessa situação. Quando algo termina de forma abrupta, sem uma explicação clara, sem motivo aparente, existe uma razão espiritual por trás disso. O universo não faz as coisas de forma aleatória. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, tudo tem um significado. E quando Deus vê que você está prestes a entrar em um caminho que vai te desviar do seu destino maior, Ele intervém de forma rápida e decisiva. Porque quanto mais você avança em uma direção errada, mais difícil fica para você voltar. Quanto mais você se envolve com a pessoa errada, mais doloroso será o rompimento. Quanto mais você investe em um projeto que não tem futuro, mais recursos você desperdiça. Então Deus, na sua infinita misericórdia, corta pela raiz. Ele fecha a porta com tanta força que não sobra nem uma fresta para você tentar forçar a entrada. E por que ele faz isso? Por je te ama. Porque sabe que você merece coisa melhor. Porque tem algo infinitamente superior esperando por você, mas você só vai poder receber se estiver com as mãos livres, com o coração disponível, com a energia limpa. Pensa numa criança que está prestes a colocar a mão no fogo. O pai não fica explicando para a criança todos os detalhes de por que aquilo vai queimar, de como funciona a combustão, de quais as consequências médicas de uma queimadura. O pai simplesmente puxa a mão da criança para longe do fogo. Rápido. Sem aviso prévio. Porque o momento não permite explicações longas. O perigo é iminente. É exatamente assim que Deus age quando fecha portas de forma súbita na sua vida. Ele está te puxando para longe de um fogo que você ainda não viu, mas que já estava prestes a te queimar. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes, essas portas se fecham através de ações de outras pessoas. Aquela pessoa que te bloqueou do nada. Aquele recrutador que parou de responder seus contatos. Aquele cliente que desistiu da compra no último minuto. Você fica se perguntando o que você fez de errado, fica revisando suas ações, suas palavras, tentando entender onde foi que você falhou. Mas, Leão, e se você não falhou em nada? E se essas pessoas foram apenas instrumentos que Deus usou para te redirecionar? O livre-arbítrio existe, sim. As pessoas tomam suas próprias decisões. Mas Deus é sábio o suficiente para usar até as decisões humanas a favor dos seus planos. Ele sabe tocar no coração de alguém para que essa pessoa mude de ideia sobre você. Ele sabe criar circunstâncias que fazem com que aquela oportunidade simplesmente evapore. E tudo isso porque ele enxerga o futuro completo enquanto você só vê o presente imediato. Então, quando uma porta se fecha de forma inexplicável, ao invés de ficar batendo nela, tentando entender, tentando reverter, pare por um momento e pergunte: será que Deus não está me protegendo de algo? Será que não existe uma razão maior por trás disso? Será que eu não deveria simplesmente confiar e seguir em frente? A resposta, na maioria das vezes, é sim. Confie no fechamento súbito. Ele não é crueldade, é cuidado. Se essa mensagem ressoou com seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Sinal 3. Você encontra obstáculos constantes mesmo fazendo tudo certo. Leão, você é daqueles que não desiste fácil, não é mesmo? Quando você quer algo, você vai atrás com toda a força, com toda a determinação, com toda a garra. Você planeja, você se esforça, você faz tudo direitinho, segue todos os passos, toma todas as precauções. Mas mesmo assim, os obstáculos aparecem, um atrás do outro, sem parar.
E você vai ficando cansado, frustrado, sem entender por que tudo parece conspirar contra você quando você está fazendo a sua parte. Esse é o terceiro sinal de que Deus está fechando portas para te proteger. Quando você encontra resistência constante, mesmo fazendo tudo certo, o universo está te dizendo algo muito claro: esse não é o caminho. Não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você seja qualificado, não importa o quanto você mereça. Se não é para ser, não vai ser. E isso não significa que você é incapaz ou que Deus te abandonou. Significa exatamente o contrário, que Deus está ativamente trabalhando para te redirecionar. Sabe por que isso é tão difícil de aceitar? Porque nós crescemos ouvindo que se a gente se esforçar o suficiente, a gente consegue tudo. Que desistir é para os fracos, que insistir é virtude, que persistência vence qualquer obstáculo. E tudo isso é verdade quando você está no caminho certo. Mas quando você está no caminho errado, insistir não é virtude, é teimosia. Persistir não te leva para frente, te prende em um lugar que não era para você estar. Pensa numa pessoa dirigindo na estrada. Se ela está indo para o norte e o destino dela é no norte, faz todo sentido continuar dirigindo, mesmo que apareçam alguns buracos na estrada, mesmo que tenha um trânsito aqui e ali. Mas se ela está indo para o norte e o destino dela é no sul, não adianta dirigir mais rápido, não adianta pegar atalhos, não adianta ter o melhor carro. Ela está na direção errada. E quanto mais ela insiste, mais longe ela fica do lugar certo. É isso que Deus tenta te mostrar através dos obstáculos constantes. Ele coloca pedras no caminho errado para que você pare de andar nele. Ele tranca as portas que não levam ao seu propósito. Ele cria dificuldades que te forçam a repensar a rota. E o mais bonito disso tudo é que ao mesmo tempo em que ele dificulta o caminho errado, ele facilita o caminho certo. Você vai perceber que quando você está na direção correta, mesmo com desafios, as coisas fluem. Aparecem pessoas certas na hora certa, surgem oportunidades do nada, os recursos que você precisa se manifestam quase como mágica. Mas, Leão, você precisa ter a humildade de parar e avaliar. Se você está batendo na mesma porta há meses, há anos, e ela simplesmente não abre, talvez seja a hora de olhar para o lado e perceber que existe outra porta ali, aberta, te esperando. E essa porta não está aberta porque é mais fácil, mas porque é a certa. Deus não fecha portas para te fazer sofrer. Ele fecha para te redirecionar. Muitas vezes esses obstáculos vêm disfarçados de pequenos problemas que vão se acumulando. O documento que não sai, a pessoa que não retorna a ligação, o dinheiro que não entra, o prazo que se estende, a burocracia que complica. E você vai se irritando, vai se frustrando, vai perdendo a paciência. Mas para e pensa, e se cada um desses pequenos obstáculos for um recado do universo dizendo não vá por aí? E se Deus estiver sendo gentil o suficiente para ir te avisando aos poucos, te dando tempo de mudar de direção sem precisar de um baque maior? Porque às vezes, quando a gente não escuta os avisos pequenos, Deus precisa mandar um aviso grande. E aí vem aquele acontecimento que para tudo de vez, que não deixa dúvida nenhuma de que aquele caminho não era para você. E aí a gente olha para trás e percebe todos os sinais que ignorou, todos os obstáculos que tentou forçar, todas as vezes que o universo tentou te avisar e você não quis ouvir. Então hoje, agora, faça um exercício de honestidade consigo mesmo. Aquela coisa que você está tentando fazer acontecer, aquele objetivo que você está perseguindo, está fluindo ou está sendo uma luta constante? Se está sendo uma luta constante, mesmo você fazendo tudo certo, talvez seja a hora de perguntar a Deus: o que tu queres me mostrar com isso? Para onde tu queres me levar? E então se abre para ouvir a resposta, mesmo que ela não seja a que você gostaria de ouvir. Sinal 4. Pessoas e situações se afastam sem motivo aparente. Leão, você já passou por aquela situação em que pessoas simplesmente começaram a se afastar da sua vida sem nenhum motivo claro? Não houve briga, não houve discussão, não houve mal-entendido, mas mesmo assim aquela amizade foi esfriando, aquele familiar foi se distanciando, aquele parceiro de trabalho foi se afastando? E você ficou sem entender, porque você não fez nada de errado, você não mudou, você continuou sendo a mesma pessoa boa, leal, generosa que sempre foi. Esse é o quarto sinal de que Deus está fechando portas para te proteger. E talvez seja um dos sinais mais dolorosos de todos, porque envolve pessoas. E Leão ama profundamente, você se entrega de coração nas relações, você é leal até o fim. Então quando alguém se afasta, dói. Você sente como se tivesse perdido algo precioso, como se tivesse falhado em manter aquela pessoa por perto, como se não fosse mais suficiente. Mas o que você precisa entender é que nem toda pessoa que entra na sua vida veio para ficar para sempre. Algumas pessoas são enviadas por Deus apenas para uma temporada específica.
para te ensinar algo, para te ajudar em um momento difícil, para te levar de um ponto a outro da sua jornada. E quando a missão delas na sua vida se completa, o universo trata de afastá-las. Não porque elas são ruins, não porque você é ruim, mas simplesmente porque o ciclo acabou. E sabe o que é mais importante você entender? Às vezes Deus afasta pessoas da sua vida não porque elas são más, mas porque a presença delas ia te impedir de alcançar o próximo nível. Pensa numa planta que está crescendo dentro de um vaso pequeno. Chega um momento em que aquele vaso não comporta mais o crescimento daquela planta. Ela precisa ser transplantada para um vaso maior, ou melhor ainda, para o solo, onde ela pode expandir suas raízes, crescer em toda a sua plenitude. Mas para isso acontecer, ela precisa sair do vaso antigo. Não porque o vaso antigo era ruim, mas porque ele cumpriu seu propósito e agora está pequeno demais. É assim com algumas relações na sua vida. Aquela amizade que era tudo para você há alguns anos atrás, mas que hoje já não faz tanto sentido. Aquele relacionamento amoroso que foi lindo, mas que chegou ao fim. Aquele sócio que trabalhou com você, mas que agora tem outros caminhos. Deus afasta essas pessoas não para te fazer sofrer, mas para liberar espaço na sua vida para novas conexões que estejam alinhadas com quem você está se tornando, com o propósito que Deus tem para você agora. E aqui está algo que muita gente não te conta. Existem pessoas que foram colocadas na sua vida em um momento de fraqueza, em um momento de baixa vibração. E agora que você está crescendo espiritualmente, agora que você está evoluindo, agora que você está se aproximando do seu propósito real, essas pessoas não conseguem mais acompanhar sua frequência. Não é culpa delas, não é culpa sua. É simplesmente uma questão de vibração energética. Vocês não estão mais na mesma sintonia. E quando Deus vê isso, quando Ele percebe que determinadas pessoas estão te puxando para baixo, estão te distraindo do seu caminho, estão consumindo uma energia que você precisa para as coisas maiores que vêm por aí, Ele cuida do afastamento. Às vezes Ele simplesmente faz com que aquela pessoa perca o interesse em você. Outras vezes Ele cria circunstâncias que naturalmente levam ao distanciamento. Mudam para outra cidade, mudam de emprego, entram em um relacionamento que toma todo o tempo delas, qualquer coisa que faça com que naturalmente os caminhos se separem. E você, no meio disso tudo, fica confuso. Porque você não quer perder aquela pessoa, você quer continuar com aquela companhia, você gosta daquela convivência. Mas o universo sabe melhor. O universo enxerga o que você ainda não consegue ver. Que essa pessoa, por mais legal que seja, não estava destinada a caminhar com você nesta próxima fase. Que manter essa pessoa por perto ia te custar mais do que ia te somar. Que o propósito que vocês tinham juntos já se cumpriu, e agora cada um precisa seguir seu próprio destino. Então, quando alguém se afastar da sua vida sem motivo aparente, ao invés de se culpar, ao invés de tentar forçar a permanência dessa pessoa, faça uma oração de gratidão. Agradeça pelo tempo que vocês tiveram juntos, pelos aprendizados que vieram através dessa convivência, e então confie que Deus sabe o que está fazendo. Confie que se essa pessoa saiu, é porque estava na hora mesmo. E confie que pessoas melhores, mais alinhadas com quem você é hoje, vão chegar. O universo nunca tira nada de você sem te dar algo melhor em troca. Sinal 5. Seus planos desmoronam no último minuto. Sabe aquela frustração profunda de planejar tudo nos mínimos detalhes, estar com tudo pronto, estar a um passo de realizar, e no último minuto, literalmente no último minuto, tudo desmorona? O negócio que ia fechar cai, a viagem que estava marcada precisa ser cancelada, o evento que você organizou não acontece, o projeto que você investiu tempo e dinheiro simplesmente não sai do papel? Leão, se isso tem acontecido na sua vida, esse é o 5º sinal de que Deus está fechando portas para te proteger de algo que você ainda não consegue enxergar. Quando planos desmoronam no último minuto, existe uma razão espiritual muito profunda por trás disso. Porque veja bem, não foi no começo que as coisas deram errado, não foi no meio do processo. Foi bem no final, quando você já tinha investido energia, tempo, expectativa, recursos. E é exatamente por isso que dói tanto, porque você estava tão perto, você podia quase tocar o resultado, você já estava comemorando mentalmente. E então tudo se desfaz diante dos seus olhos. Mas o que você precisa entender é que Deus permitiu que você chegasse até ali, permitiu que você planejasse, que você se preparasse, porque Ele precisava ter certeza de que você estava realmente comprometido, de que você realmente queria aquilo. Mas no último momento, quando Ele viu que se aquele plano se concretizasse ia te levar para um caminho que não era o melhor para você, Ele interveio. E interveio de forma dramática, de forma que não deixasse dúvidas, de forma que você não pudesse mais insistir naquilo. Pense em todas as histórias que você já ouviu de pessoas que perderam o voo e depois descobriram que aquele avião caiu. De pessoas que não conseguiram comprar ingressos para um evento e depois descobriram que houve um acidente naquele lugar.
De pessoas que não fecharam a compra de um imóvel e depois descobriram que aquela região foi tomada por violência ou que o prédio tinha problemas estruturais. Não estou dizendo que toda vez que um plano seu desmorona é porque ia acontecer uma tragédia, mas estou dizendo que Deus enxerga consequências que você não enxerga. Às vezes aquele emprego que você não conseguiu no último minuto era em uma empresa com uma cultura tóxica que ia destruir sua saúde mental. Às vezes aquela sociedade que não se concretizou era com uma pessoa desonesta que ia te trazer problemas legais no futuro. Às vezes aquele relacionamento que quase aconteceu mas não aconteceu era com alguém que ia te fazer sofrer de formas que você nem imagina. Deus viu tudo isso antes de você viver, e na sua misericórdia, Ele destruiu o plano antes que o plano destruísse você. E sabe o que é interessante? Na maioria das vezes, você só vai entender isso muito tempo depois. Meses, anos mais tarde, você vai olhar para trás e vai falar: graças a Deus que aquilo não aconteceu, graças a Deus que aquela porta se fechou. Porque aí sim, com o tempo e com a distância, você consegue enxergar o que estava realmente em jogo. Consegue ver as bandeiras vermelhas que você estava ignorando na época. Consegue perceber os sinais que estavam ali, mas que você não quis ver porque estava muito focado em fazer aquilo acontecer. Leão, você precisa entender que nem tudo que parece bom é bom de verdade. O inimigo da sua alma também sabe fazer as coisas parecerem atraentes. Ele também sabe embrulhar veneno em papel bonito. Ele também sabe criar ilusões que parecem sonhos realizados, mas que são armadilhas disfarçadas. E é por isso que você não pode confiar apenas na aparência das coisas, apenas no que os seus olhos físicos estão vendo. Você precisa ter discernimento espiritual. Você precisa buscar confirmação divina. E quando você busca essa confirmação e mesmo assim os planos desmoronam, entenda que essa é a resposta. Deus está dizendo não, não agora, não assim, não isso. E você precisa ter a humildade e a sabedoria de aceitar esse não. Porque o não de Deus hoje está te protegendo para que você possa receber o sim muito maior que Ele tem preparado para amanhã. Cada porta que fecha está liberando você para a porta certa. Cada plano que desmorona está te salvando de um caminho que ia te fazer perder tempo precioso. Então, da próxima vez que você planejar algo e no último minuto tudo desmoronar, respira fundo. Não surta, não se desespere, não entre em pânico. Olha para cima e diz: Deus, eu confio em Ti. Se isso não era para mim, obrigado por me proteger. Se existe algo melhor, eu estou pronto para receber. Mostra-me o caminho certo. E então se abre para o redirecionamento divino, porque ele sempre vem. Sinal 6. Você sente que perdeu o interesse por coisas que antes te motivavam. Leão, você já percebeu que algumas coisas que antes te deixavam empolgado, hoje não fazem mais sentido? Aquele objetivo que você perseguia com tanta vontade, de repente parece vazio? Aquele sonho que você tinha, agora não te emociona mais? Aquele trabalho que você amava fazer, hoje parece repetitivo e sem graça? Se você está passando por isso, esse é o 6º sinal de que Deus está fechando portas para te proteger e te redirecionar para algo maior. Quando você perde o interesse por coisas que antes eram importantes para você, não é preguiça, não é depressão, não é falta de disciplina. É o seu espírito te avisando que você evoluiu, que você cresceu, que aquilo que era certo para você em uma fase anterior da sua vida não é mais adequado para quem você está se tornando agora. É como uma cobra que precisa trocar de pele. A pele antiga não é ruim, ela serviu muito bem durante um tempo, mas chega um momento em que ela fica apertada, desconfortável, e a cobra precisa se livrar dela para continuar crescendo. Você está passando por uma troca de pele espiritual. E por isso, coisas que faziam parte da sua vida antiga estão naturalmente perdendo a importância. Aquele círculo social que você frequentava, aquelas conversas que você tinha, aquelas diversões que você buscava, aqueles objetivos que você perseguia, tudo isso fazia sentido para a versão antiga de você. Mas Deus está te transformando em uma nova versão, uma versão mais evoluída, mais consciente, mais alinhada com o propósito divino que Ele tem para você. E essa nova versão precisa de coisas novas. O problema é que muita gente não entende isso e começa a forçar. Começa a tentar resgatar aquele entusiasmo antigo, aquela motivação que não existe mais, aquele interesse que já morreu. É como tentar reacender as cinzas de uma fogueira que já se apagou. Não adianta soprar, não adianta jogar mais lenha. Aquele fogo já cumpriu seu papel, já te aqueceu quando você precisava, e agora é hora de acender uma fogueira nova em outro lugar. E sabe por que Deus faz isso? Porque Ele retira o interesse, a motivação, o entusiasmo por certas coisas. Porque se Ele não fizesse isso, você continuaria preso naquela fase antiga para sempre. Você ia continuar investindo energia em coisas que já não têm mais futuro na sua vida.
Você ia continuar perseguindo objetivos que já não estão mais alinhados com seu destino real. E enquanto você estivesse preso no passado, você não conseguiria enxergar o futuro que Deus está preparando. Então ele, na sua sabedoria infinita, simplesmente desliga o botão da motivação para aquelas coisas. Ele retira o prazer, retira o interesse, retira a empolgação. E isso te deixa meio perdido no começo, porque você pensa, o que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo mais me empolgar com nada? Por que tudo parece sem sentido? E a resposta é, porque você está no meio da transição. Você já saiu do que era antigo, mas ainda não chegou no que é novo. Você está no deserto entre o Egito e a Terra Prometida. E no deserto, tudo parece vazio mesmo. Não tem as estruturas do Egito que você conhecia, mas também ainda não tem as bênçãos da Terra Prometida que você vai conhecer. É um lugar de espera, de preparação, de transformação interna. E é nesse deserto que Deus vai trabalhar no seu caráter, vai limpar sua visão, vai preparar seu coração para as coisas novas que Ele tem para você. Então, se você está nessa fase de perda de interesse, de falta de motivação, não se desespere. Não tente forçar as coisas antigas a voltarem a fazer sentido. Ao invés disso, entre em um tempo de reflexão, de oração, de busca espiritual. Pergunte a Deus, o que tu queres que eu faça agora? Para onde tu estás me levando? Qual é o próximo passo? E então espere a resposta. Ela pode vir através de uma conversa, de um livro, de uma oportunidade que surge do nada, de uma ideia que te vem à mente, de uma paz que você sente ao pensar em determinada direção. Deus está fechando as portas antigas porque Ele vai abrir portas novas. Ele está apagando os desejos antigos porque Ele vai plantar desejos novos no seu coração. Ele está esvaziando você porque Ele quer te encher com algo melhor, algo maior, algo que realmente vale a pena. Mas você precisa confiar no processo, precisa atravessar o deserto, precisa esperar o tempo certo. Porque o novo não vem antes de você soltar completamente o velho. Sinal 7. Você recebe alertas através de sonhos ou intuições fortes. Leão, você acredita que Deus fala através dos sonhos? Você acredita que o mundo espiritual se comunica com você quando sua mente consciente está em repouso? Pois saiba que uma das formas mais antigas e mais poderosas que o Criador usa para falar com seus filhos é exatamente através dos sonhos. E quando Deus está fechando portas na sua vida para te proteger, Ele muitas vezes te avisa antes, através de sonhos que te deixam inquieto, através de intuições que não saem da sua cabeça, através de pressentimentos que parecem gritar dentro de você. Esse é o 7º sinal de que Deus está te protegendo através do fechamento de portas. Você começa a ter sonhos estranhos, sonhos que te mostram situações que ainda não aconteceram, mas que te deixam com uma sensação ruim. Você acorda no meio da noite com o coração apertado, com uma certeza inexplicável de que algo não está certo. Você olha para aquela pessoa, para aquela oportunidade, para aquela situação, e algo dentro de você grita: cuidado, não vá por aí, isso não é para você. O problema é que vivemos em uma sociedade que nos ensinou a ignorar esses avisos. Nos disseram que sonhos não significam nada, que são apenas o cérebro processando informações aleatórias. Nos disseram que intuição não é confiável, que precisamos de provas concretas, de lógica, de razão. E sim, razão e lógica são importantes, mas elas não são tudo. Existe uma dimensão espiritual da realidade que transcende o que nossos 5 sentidos conseguem captar. E é nessa dimensão que Deus opera, é nela que Ele te envia os avisos que podem te salvar de muita dor. Quantas vezes você já ignorou um pressentimento e depois se arrependeu? Quantas vezes você sentiu que não devia fazer algo, mas fez mesmo assim porque não tinha uma razão lógica para não fazer? Quantas vezes você sonhou com algo ruim acontecendo e depois aquilo realmente aconteceu? Isso não é coincidência, Leão. Isso é Deus tentando te alertar, tentando te preparar, tentando te dar uma vantagem sobre as circunstâncias que estão por vir. Na Bíblia está cheio de histórias de pessoas que foram avisadas através de sonhos. José foi avisado em sonhos para fugir para o Egito e salvar o menino Jesus. Os reis magos foram avisados em sonhos para não voltarem pelo mesmo caminho. O próprio José do Antigo Testamento interpretava sonhos que revelavam o futuro. Deus sempre usou essa forma de comunicação, e Ele continua usando até hoje. A questão é, você está prestando atenção? Quando você tem um sonho que te deixa incomodado, ao invés de simplesmente esquecer e tocar sua vida, para o momento e reflete. O que aquele sonho estava te mostrando? Que emoções ele despertou em você? Existem elementos daquele sonho que se conectam com algo que está acontecendo na sua vida real? Às vezes Deus usa linguagem simbólica nos sonhos, então você precisa aprender a interpretar. Mas outras vezes a mensagem é bem direta, bem clara. E não são apenas os sonhos.
São aquelas intuições fortes que te pegam no meio do dia. Você está prestes a assinar um contrato e uma voz dentro de você diz: não faça isso. Você está pensando em aceitar uma proposta e algo no seu peito aperta e diz: isso não é para você. Você olha para aquela pessoa e tem uma sensação estranha. Mesmo que a pessoa pareça boa, mesmo que todo mundo goste dela, você tem uma percepção diferente. Essas intuições são presentes do Espírito Santo. São radares espirituais que Deus colocou dentro de você para te ajudar a navegar por esse mundo cheio de armadilhas, cheio de enganos, cheio de lobos vestidos de cordeiro. E quando você começa a prestar atenção nessas intuições, quando você começa a honrá-las, quando você começa a agir de acordo com elas, sua vida muda completamente. Você para de cair nas mesmas armadilhas, você para de se envolver com as pessoas erradas, você para de perseguir os objetivos vazios. Então, se você tem recebido sonhos estranhos, se você tem tido intuições fortes, se você tem sentido aquele alerta interno que não sai, não ignore. Esse é Deus falando com você. Esse é Ele tentando te mostrar que aquela porta que você quer abrir não é boa para você. E se a porta eventualmente se fechar, você não vai ficar surpreso, porque no fundo você já sabia. Você já tinha sido avisado. Deus foi gentil o suficiente para te preparar antes do fechamento acontecer. Sinal 8. Suas orações parecem não ser respondidas da forma que você quer. Leão, você já passou por aquela experiência de orar e orar por algo específico, pedir com toda a fé do seu coração, acreditar que vai receber, e então a resposta simplesmente não vem? Ou pior, vem, mas vem de um jeito completamente diferente do que você pediu? Você pediu para aquela pessoa voltar para a sua vida e ela não volta. Você pediu para conseguir aquele emprego e não consegue. Você pediu para aquele negócio dar certo e ele não dá. E aí você começa a questionar: será que Deus não está me ouvindo? Será que eu fiz algo errado? Será que eu não tenho fé suficiente? Esse é o 8º sinal de que Deus está fechando portas para te proteger. Quando suas orações não são respondidas da forma que você quer, não é porque Deus não está te ouvindo. É porque Ele está te ouvindo tão bem que Ele sabe o que você realmente precisa, mesmo quando você não sabe. É porque Ele te ama tanto que Ele não vai te dar algo que parece bom, mas que na verdade vai te fazer mal. É porque Ele enxerga o futuro completo enquanto você só enxerga o momento presente. Pensa numa criança pedindo para comer doce no café da manhã, no almoço e no jantar. A criança quer muito aquele doce. Ela chora, ela implora, ela faz promessas de que vai ser boazinha. Mas a mãe, que ama aquela criança profundamente, diz não. Não porque ela não ouviu o pedido, não porque ela não se importa com a felicidade da criança, mas porque ela sabe que se der doce o tempo todo, a criança vai ficar doente, vai ter cáries, vai perder a nutrição de que precisa para crescer saudável. Então a mãe nega o doce não por falta de amor, mas por excesso de amor. É exatamente assim que Deus age com você. Você pede certas coisas que parecem maravilhosas aos seus olhos, mas Deus sabe que aquelas coisas são como doces, vão te dar um prazer momentâneo, mas vão te fazer mal no longo prazo. Então Ele diz não. Ele fecha aquela porta. Ele não permite que aquilo aconteça. E no momento você fica frustrado, com raiva, se sentindo ignorado ou abandonado. Mas na verdade você está sendo profundamente amado e cuidado. O profeta falou: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isso significa que existe uma sabedoria divina que ultrapassa completamente a nossa compreensão humana limitada. E quando a sabedoria de Deus entra em conflito com o que nós queremos, não somos nós que estamos certos. É Ele. Então quando você ora e a resposta não vem, quando você pede e a porta se fecha, ao invés de questionar a bondade de Deus, mude sua oração. Ao invés de ficar insistindo: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, comece a orar: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Se isso que eu estou pedindo não é bom para mim, feche essa porta e me mostre o caminho certo. Dá-me discernimento para entender o que tu queres para minha vida. Dá-me humildade para aceitar o teu não quando ele vier. Essa mudança de postura na oração muda tudo. Porque aí você para de lutar contra Deus e começa a fluir com Deus. Você para de tentar forçar suas próprias vontades e começa a se alinhar com a vontade divina. E quando você se alinha com a vontade divina, as portas certas começam a se abrir naturalmente. As benqueos certas come camaflor. As pessoas certas começam a aparecer. Porque você não está mais remando contra a correnteza, você está deixando a correnteza de Deus te levar para onde você precisa estar. E aqui está algo poderoso. Às vezes Deus fecha uma porta que você quer abrir, mas ao mesmo tempo Ele abre uma porta que você nem sabia que existia.
Uma porta melhor, uma porta mais alinhada com seu propósito, uma porta que vai te levar para lugares que você nem sonhava alcançar. Mas você só vai ver essa porta nova se você parar de bater na porta velha. Você só vai entrar pela porta certa se você aceitar que a porta errada se fechou. Então hoje, agora, se você tem orado por algo e a resposta não tem vindo, faça uma pausa. Reflita. Será que você está pedindo a coisa certa? Será que o que você quer é realmente o melhor para você, ou é apenas o que parece bom neste momento? E então entregue a situação completamente nas mãos de Deus. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Confie que o não dele hoje está te preparando para um sim muito maior amanhã. Sinal 9. Você sente uma paz inexplicável mesmo quando as portas se fecham. E chegamos ao 9º e último sinal de que Deus está fechando portas para te proteger, Leão. E esse sinal é talvez o mais poderoso de todos, porque ele não vem de fora, ele vem de dentro. É quando você passa pelo fechamento da porta, passa pela frustração, passa pela decepção inicial, mas então, no fundo do seu ser, você sente uma paz inexplicável. Uma paz que não faz sentido lógico, porque logicamente você deveria estar destruído, deveria estar desesperado, deveria estar em pânico. Mas ao invés disso, você se sente estranhamente tranquilo, estranhamente confiante de que está tudo bem, de que você vai ficar bem, de que algo melhor está a caminho. Essa paz é a assinatura de Deus. É Ele confirmando para o seu espírito que Ele está no controle, que Ele está cuidando de você, que aquela porta que se fechou foi fechada pelas mãos dEle. Porque quando você perde algo que realmente não era para você ter, quando você é impedido de entrar em um caminho que ia te prejudicar, o seu espírito reconhece isso antes mesmo da sua mente entender. E o seu espírito responde com paz. A Bíblia fala sobre a paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que não depende das circunstâncias externas, que não precisa de explicação lógica, que simplesmente existe dentro de você mesmo quando tudo ao redor está caótico. Essa paz é um presente de Deus para aqueles que confiam nele, para aqueles que entendem que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, quando uma porta se fecha e ao invés de desespero você sente paz, presta atenção. Essa paz é Deus te dizendo, pode ficar tranquilo, eu fechei essa porta, e eu sei o que estou fazendo. Eu tenho algo melhor preparado para você. Você não precisa entender agora, você não precisa ver o plano completo agora, você só precisa confiar em mim e seguir em frente. E quando você obedece a essa paz, quando você escolhe confiar mesmo sem entender, milagres começam a acontecer na sua vida. Claro que no início pode ter aquela pontada de tristeza, aquela sensação de perda, aquele questionamento. Isso é humano, isso é normal. Mas se você prestar atenção no que está acontecendo nas camadas mais profundas do seu ser, você vai perceber que existe uma firmeza ali, uma confiança que não vem de você mesmo, mas que vem do Espírito de Deus habitando em você. É como estar no meio de uma tempestade, mas estar dentro de um abrigo seguro. A tempestade está lá fora, você consegue ver ela, consegue ouvir o barulho dela, mas você está protegido, você está seguro, você está em paz. E essa paz te dá forças para seguir em frente. Te dá coragem para soltar o que precisa ser solto, para deixar ir o que precisa partir, para fechar você mesmo as portas que Deus quer que você feche. Porque às vezes Deus espera que você tome a iniciativa, que você faça a sua parte, que você tenha coragem de encerrar aquilo que já morreu, de se afastar daquilo que já não serve mais, de dizer não para aquilo que Ele está te mostrando que não é para você. E quando você age de acordo com essa paz interior, quando você escolhe obedecer à direção espiritual que você está recebendo, mesmo que não faça sentido para sua mente lógica, você entra em uma dimensão sobrenatural de bênçãos. Você começa a experimentar as portas certas se abrindo, as pessoas certas aparecendo, as oportunidades certas surgindo. Porque você está alinhado com Deus, você está fluindo com o plano dele, você está andando no caminho que Ele preparou para você. Leão, se você tem sentido essa paz inexplicável no meio das suas perdas, no meio dos seus fechamentos de porta, no meio das suas frustrações, saiba que isso é a confirmação máxima de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Mesmo que seja um lugar de espera, mesmo que seja um lugar de transição, mesmo que seja um lugar que você não escolheria se dependesse de você. Deus te colocou ali por uma razão, e essa paz é Ele te sustentando enquanto Ele trabalha nos bastidores preparando o próximo capítulo da sua história. Então não luta contra essa paz. Não tenta entender ela logicamente. Simplesmente aceita ela como presente que ela é, deixa ela te guiar, deixa ela te acalmar, deixa ela te fortalecer. Porque essa paz é a prova de que você não está sozinho, de que você não foi abandonado, de que Deus está bem pertinho de você, segurando sua mão, conduzindo seus passos, fechando as portas erradas e te levando direto para as portas certas. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje.
Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Leão, nós chegamos ao final desta jornada poderosa pelos 9 sinais de que Deus está fechando portas para te proteger. E agora você entende, não é mesmo? Aquelas portas que se fecharam não foram castigo, não foram azar, não foram o universo sendo cruel com você. Foram mãos amorosas de um pai que te ama tanto que não vai permitir que você entre em caminhos que vão te destruir, que vão te desviar, que vão te fazer perder tempo precioso perseguindo coisas que não foram feitas para você. Cada inquietação que você sentiu, cada fechamento súbito que te pegou de surpresa, cada obstáculo constante que te fez questionar seu caminho, cada pessoa que se afastou sem explicação, cada plano que desmoronou no último minuto, cada perda de interesse por coisas antigas, cada alerta através de sonhos e intuições, cada oração não respondida da forma que você queria, e cada paz inexplicável que te sustentou no meio do caos. Tudo isso foram sinais, foram confirmações, foram Deus falando com você. Da forma que Ele fala, através das circunstâncias, através do seu espírito, através da paz que só Ele pode dar. Então hoje, agora, você tem uma escolha. Você pode continuar batendo nas portas fechadas, pode continuar lutando contra os planos de Deus, pode continuar insistindo em caminhos que Ele já te mostrou que não são para você. Ou você pode render sua vontade à vontade dEle, pode confiar que Ele sabe o que está fazendo, pode soltar o controle e deixar que Ele te conduza para onde você realmente precisa estar. E eu te garanto, Leão, quando você escolhe confiar, quando você escolhe obedecer, quando você escolhe fluir com os planos de Deus ao invés de lutar contra eles, sua vida se transforma de formas que você nem imagina. As portas certas começam a se abrir com facilidade. As pessoas certas começam a aparecer no momento exato. As oportunidades certas se manifestam como se fossem mágica. Porque não é você mais tentando fazer as coisas acontecerem na sua força, é Deus abrindo caminhos que só Ele pode abrir, conectando você com destinos que só Ele pode orquestrar, conduzindo você para vitórias que só Ele pode garantir. Então o meu desafio para você hoje é, olhe para a sua vida, identifique as portas que se fecharam, identifique os sinais que você recebeu, e ao invés de se lamentar, ao invés de se vitimizar, ao invés de questionar porque aquilo aconteceu com você, agradeça. Agradeça porque cada porta fechada foi uma proteção, foi um livramento. Foi Deus te salvando de algo que você ainda não consegue enxergar, mas que um dia vai entender perfeitamente. E se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora e ative as notificações, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé, que vão te ajudar a entender os mistérios espirituais da sua vida, que vão te dar clareza sobre o caminho que Deus tem para você. E se essas mensagens têm tocado seu coração, se elas têm feito sentido para você, considere se tornar membro do canal, contribuir para que essas mensagens continuem alcançando pessoas que precisam ouvir o que você acabou de ouvir. Leão, você foi criado para coisas grandes, para propósitos nobres, para vitórias extraordinárias. Mas para chegar lá, você precisa confiar no processo, precisa aceitar os fechamentos, precisa deixar Deus conduzir. Porque Ele nunca fecha uma porta sem ter uma melhor esperando por você. Nunca! Essa é a promessa dele para você. E Deus não falha, Deus não mente, Deus não desampara. Ele está com você, Ele está por você, e Ele está trabalhando tudo para o seu bem. Então vá em paz, vá em confiança, vá em fé. As melhores portas da sua vida ainda vão se abrir. E quando elas se abrirem, você vai olhar para trás e vai agradecer por cada porta que Deus fechou para te trazer até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e que Deus te conduza sempre pelos caminhos certos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.